O programa Quarta Dimensão se empenha na recomposição da verdade sem algemas. Vocábulos são sinais gráficos que se tornam obrigatórios após o fracasso da Torre de Babel. Mesmo entre usuários do mesmo idioma, eles têm sido agentes de confusão e até mesmo de conflitos. Na esfera das religiões, as consequências podem ser ainda mais desagregadoras, em vista de diferenciadas interpretações. A palavra ressurreição é exemplo clássico. Quanta diferença de entendimento sobre ela. O dicionário que eu uso a define: ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar, retorno da morte à vida, cura surpreendente ou inesperada, reaparecimento de fenômeno cíclico. Tudo que retorna é ressurreição, ressurgiu. As chuvas voltaram pela força do intenso calor, proclama o agricultor satisfeito, carregando sementes para replantio da gleba umedecida. O patriarca Jó acreditava em outra existência. A árvore conserva a esperança de sobrevida, exclama Jó. Mesmo cortada, não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer seu tronco, o cheiro de água brotará a sua raiz, fará brotar a sua raiz, e dará frutos como planta nova. Jó 14, versículos 7 e 9. A vida está sempre pronta para ser renovada, conforme a vontade de Deus. O tema de hoje será: acordar de manhã será ressuscitar? Aproximando-se o domingo de Páscoa, quando grande parcela de cristãos comemora a ressurreição de Jesus, focalizaremos o assunto palpitante. Será importante destacar que o dicionário classifica o termo como sinônimo de suscitar outra vez. Fazer reaparecer o escondido, não esqueçam. Trazer de volta quem morreu. Por ocasião do juízo final, os evangelhos nos revelam que ressurgirão todos os desencarnados. Todo o povinho, toda a gente vai voltar para ser julgada. Não vos maravilheis, registra o quarto evangelho, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. João 5, versículo 28. Pelo fato do texto apontar sepulcros, Getúlio, eu acredito que a ressurreição será mesmo em corpo físico, me diz o Crispim dos Anjos. Você mesmo costuma dizer que os espíritos se encontram desligados de jazigos, e, portanto, isto corrobora o sentido literal do texto. Crispim, é verdade que os espíritos se encontram libertos desta ideia fúnebre de sono eterno, quando por ocasião do desencarne. Eles conhecem a realidade da outra vida de imediato, então se desligam do pesado esqueleto
No entanto, muitos de seus parentes e amigos continuam laborando em termos de saudosa memória, em pleno século XXI. Para gigantesco grupo de religiosos, o sepulcro é a cama onde dormem seus entes queridos que se foram. Perguntei a Lourdes, a ilustre advogado, onde se encontrava o seu pai, com o qual eu perdera o contato, não vira mais e se tornou distante aquela presença dele, e de repente eu perguntei para saber como ia o pai dele. Ele me respondeu: há 5 anos se encontra sepultado no cemitério da Consolação, em São Paulo. Pelo prisma desta pessoa estudiosa, bem situada na sociedade, seu progenitor não era mais que braçada de ossos, pele, carne e sangue. Embora seja difícil de acreditar, mesmo pessoas de níveis intelectuais elevados ainda acreditam que o corpo físico carrega a essência da vida. A Bíblia usou linguagem algumas vezes desconexa, e será preciso o jogo de cintura para entender a verdadeira intenção do autor. Percebam que já foi utilizada a expressão sangue da cruz. Na Bíblia está escrito lá. E todos nós sabemos que a cruz não tem sangue. Em alguns casos, os autores dos textos abusaram da liberdade literária com propósitos que nós desconhecemos. Nesta de abertura dos sepulcros, todavia, o foco é evidente. De propósito, o evangelista usou restos mortais ao invés de almas, para que acreditassem à sua maneira que a vida jamais terá fim. Para aqueles que valorizavam mais o que os olhos enxergavam, era imperioso apontar os corpos e não espíritos invisíveis. Dentro desta mesma ideia assombrosa, lembramos as desafiadoras palavras de Jeová para o profeta Ezequiel: profetizai a estes ossos e dizei a eles: ossos secos, escutai o que o Senhor diz. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne, estenderei pele e o Espírito trará vida. Ezequiel 37, versículos 4 a 6. Interessante o texto, não acham? Estas palavras de Jeová se cumprem ao nascer uma criancinha. Nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. O feto se desenvolve pela água, porque a água simboliza a matéria. O misterioso vento é o símbolo do Espírito, e ele chega sem dizer de onde vem, como Jesus disse a Nicodemos. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Da mesma forma é o nascido pelo Espírito. Quem nasce do Espírito é igual ao vento. João 3, versículo 8. A natureza recicla e devolve pela providência divina os componentes necessários para a continuidade de parceria corpo-espírito. Quem assiste à cerimônia do corpo de alguém da família
ser abandonado naquele lugar escuro, jamais esquece a cena. Por isso não tem sido fácil valorizarmos a presença do Espírito devidamente. O cemitério da Consolação continuará na memória daquele ilustre advogado, como recanto perpétuo do descanso do seu finado progenitor. Os judeus, primeiros signatários da Bíblia, os judeus é que formaram a base da Bíblia, usam apenas duas palavras para expressar as moradas finais. E essas designações são importantes para entender o tema. Keber é o depósito dos restos mortais perecíveis. Sheol é o recanto onde almas imortais habitam. Espiritualistas no mundo inteiro concordam e apontam colônias espirituais na periferia do planeta. Alguns confundem alhos com bugalhos, denominando erroneamente mansão dos mortos, justamente aquele lugar onde todos vivem e jamais morrerão. Jesus aproveitou o defeito mórbido para aumentar o desejo de ressurgir e participar. O dilema é fácil de ser entendido. Corpo carnal é pó e desaparece no pó. O espírito imortal nada tem a ver com a fragilidade da carne. Precisaríamos ser bastante crédulos para admitir algo que não tivesse um espírito de comando. Isto aí pareceria filme do Zé do Caixão. O apóstolo Paulo definiu com acerto: semeia-se corpo espiritual, ressuscita corpo espiritual. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 44. Depois de termos divulgado experiências no campo restrito de humanos pecadores, a nossa curiosidade se volta para Jesus, o nosso Cristo. Ele terá ressuscitado em espírito ou também seu corpo ascendeu ao sétimo céu? Jesus representa fenômeno completamente diferenciado. E nesse diferenciado, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua campeã em termos de visualizações, justificando-se pelo seu conteúdo instrutivo. Valerá que você também assista este corajoso desabafo que esclarece dificuldades na interpretação das Escrituras. Como tarefeiro solitário, estou satisfeito com as visualizações dos nossos quase 200 trabalhos que você encontra no YouTube dia e noite. Afinal, milhares de amigos já nos prestigiaram com sua preciosa audiência e nós agradecemos com enorme alegria. O importante é que os acessos continuam crescendo. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e palestras anteriores podem ser assistidas pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando, ao Zube, por esta ajuda maravilhosa que nos permite esta divulgação dos evangelhos. As palestras pelas quais eu sou responsável lá no Live TV Ponta Grossa são definidas como quarta dimensão. Não aparece minha careta lá na frente, não.
Vocês vão pelo nome, quarta dimensão. Atente para esse detalhe quando procurá-las no Facebook Live TV Ponta Grossa. E agora voltaremos ao tema. Acordar de manhã será ressuscitar? A distância que nos separa do nosso Rabi é tão grande, meus amigos, quanto aquela que existe entre um verme e a estrela. Uma estrela lá do céu. Jesus é a estrela e nós somos o verme. Grande parte dos terráqueos tem noção do que representa o alimento para a manutenção de corpo saudável e bem disposto. Nós não sabemos nos alimentar, Jesus sabia. Mesmo entre nós, menos evoluídos, filhos de Eva, existem diferenças entre esses e aqueles. Eu conheço pessoas que nunca comem carne e vivem saudáveis. O grau de cuidados com a alimentação fornece diferenciados efeitos, e os corpos refletem o zelo de tais práticas. A mente espiritualizada é outro fator notável de equilíbrio corpóreo, que seleciona pensamentos e mantém afastados aqueles que não são bons e que podem proporcionar atritos. Quando determinado espírito alcança a perfeição, como ocorreu com Jesus, ele é candidato natural ao carisma de Cristo planetário. Sem necessidade de reencarnar, pela ausência de karma negativo, ele será concebido por semente divina, sem participação de pai terreno. Percebam que o Nazareno se referiu a João Batista como o maior nascido de mulher. Mãe Maria agasalhou a semente divina em seu ventre pela vontade do Pai Eterno. Tudo ocorreu, vejam só, independente da participação de homens. Tão forte a resistência a esta participação, que o nascimento do filho de Maria ocorreu numa manjedoura, numa estrebaria. Bois e ovelhas testemunharam o seu nascimento. Estes fatores somados fornecem elementos de análise de como seria o corpo do nosso Rabi. Além de comer bem, ele pensava bem. Ele tinha pensamentos edificantes. Tentaremos simplificar a antiga fórmula que poderá ajudá-los a entender como terá o Nazareno alcançado este degrau mais alto. A evolução dele se fez num crescendo vertiginoso, aparando arestas e abrindo caminhos. Todos sabem que nossos corpos são construídos por tijolinhos, coisinha bem pequenininha, as células. Se chamam células, esses tijolinhos que constroem o nosso corpo. Hoje iremos penetrar o reino do faz de conta, transformando na imaginação esses tijolinhos em minúsculos ovos cozidos. Vamos transformar as células na nossa imaginação. Não tem nada de realidade. Estamos pensando em termos de faz de conta. Transformando a imaginação, esses tijolinhos, em minúsculos ovos cozidos. Eles serão as nossas células. Prestem atenção num aspecto essencial da nossa explicação. A parte amarela da gema é vital como entendimento da ilustração. Pelo fato de possuir a mesma cor da luz e do ouro, esta parte definirá grau de luminosidade de alguém. A parte branca da clara, esbranquiçada, meia cinza, é o lado poluído da personalidade em nosso entendimento, distante de qualquer esforço de aperfeiçoamento.
O toque inicial desse processo é dádiva do Cristo. É o Cristo que nos deu a primeira bolinha de luz. O toque inicial está lá no Evangelho. Luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. João capítulo 1, verso 9. Esta luz que chega de cima, invade nosso espírito e vai sendo distribuída por todas as nossas células. O Pai nos entregou capacidade de espiritualizar nosso corpo. Cada vício detonado, cada fraqueza vencida, cada paixão superada, de imediato repercutem no crescimento da gema, isto é, da nossa luminosidade. Ela vai crescendo. Enquanto a clara diminui e a gema cresce, nos encontramos no rumo certo. Vidente que olhasse para dentro de nós, reconheceria a ficha completa de nossa personalidade. A extensão do clarão interior exibiria nossa realidade interior. Isto é mal, Getúlio, pondera o Crispim, pensativo. Ficaríamos sujeitos aos percalços de curiosos mal intencionados, você não acha? Tais videntes são raros, amigo Crispim, não se preocupe com eles. Algo transcendente precisa ficar entendido. Ressurreição em corpo é carisma de espíritos perfeitos, capazes de iluminar por inteiro as suas células. Quando o ser humano chega a este ponto, o corpo dele é diferente de tudo que existe. A nossa imaginação não será capaz de distinguir aquele corpo iluminado, aquele corpo cheio de luz. Enquanto restar espaços acinzentados no pedaço, a hora ainda não é chegada. Será preciso redobrar esforços e alcançar o pódio. Tanto isso é verdade, que somente Jesus foi agraciado com a coroa de glória deste insigne carisma. Dias destes, alguém me disse, eu não entendo, Getúlio, tamanha adoração em torno de judeu que morreu crucificado. Jesus não escreveu mais do que algumas linhas. Não conquistou pelas armas nação alguma. Jesus viveu na província e não batizou o único crente que seja. Não será exagero tamanha propaganda em torno do seu nome? Eu respondi ao descrente, meus caros, trazendo reminiscências da época em que o menino Jesus abalou os sacerdotes do templo de Jerusalém, e até muito antes. Mas não me limitei aos estreitos limites de sua pátria. Não me limitei, não. Fui mais longe. Poucos intelectuais se preocupam com registros esparsos que apontavam revolucionária personalidade de Jesus. No âmbito dos magos espiritualistas, entretanto, nenhuma outra personalidade foi esperada com tanta expectativa quanto o nosso mestre. Ele marcou o calendário antes e depois. Acredito que esta circunstância nos força a entender a grande verdade. Dentre todos os enviados, Jesus é o mais puro e o mais perfeito dentre eles, com toda certeza. Na extremidade oriental da Ásia, nos confins da China, Confúcio já festejava a presença do santo anunciado há milênios. O livro chinês é bastante claro. Só depois existirá a perfeição, porque sem a suprema virtude jamais alcançaríamos a suprema lei. A glória do seu nome, como as águas do oceano, inundará o planeta, alcançando bárbaros e estrangeiros. Veja que coisa maravilhosa, caro amigo dissidente.
Quem você diz que estava esgotado e agonizante, abalou o planeta. E você vem me perguntar por que Jesus é tão adorado. Era preciso alguém perfeito, meu caro, para restaurar as nossas expectativas, para nos fornecer esperança. E nessa esperança, nós faremos outra pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Será oportuno refletir sobre a violência crescente, especialmente no Brasil. Desde nosso primeiro programa, lá nos meados de 1956, vejam só, até agora, nunca cessamos de advertir. Também pregadores promovem espírito agressivo. Pregadores. Entregar outra face na lição libertadora de Jesus tem sido questionada por adoradores do rei Davi, endeusado pela morte de Golias. A justificativa de alguns pregadores para o crime de Golias foram suas palavras desafiantes contra Jeová. Orar pelos inimigos, talvez, seja menos lembrado que Golias morto. Os exemplos magnânimos do Nazareno, 2000 anos depois, ainda não abriram os corações de porta-vozes levianos do Cristo. Aqui mesmo no Brasil, nós assistimos à saga de Rondon, Marechal Rondon, na grande cruzada de emancipação dos povos indígenas. O lema desses profanos idealistas era: morrer sim, matar nunca. Eu já escutei discurso de pregador famoso condenando o aborto hoje e no dia seguinte elogiando Davi pela morte de Golias. Vocês vejam a contradição. O cara não tem desconfiômetro. Jesus parece solitário na divulgação da não violência, quando os próprios intérpretes dos evangelhos falam de amor e exaltam a violência. Será sempre difícil convencer lobos vestidos de ovelhas. E agora a continuidade do tema de hoje. Acordar de manhã será ressuscitar? 500 anos antes do nascimento de Jesus, na velha China dos imperadores, a notícia do advento desse ser divino já chegara por via profética. No poema oriental Bhata Shastram, encontramos também a mesma linha de raciocínio. Deve nascer Brahmane na cidade de Sambenlan, o qual será chamado Vishnu, Jesudu, o qual fará reinar a verdade e a justiça. O mundo vibrava em expectativa, o mundo inteiro. Jesus mexeu com a alma do universo. As portas do céu se abriram para distribuir esperança. Todos os sofredores já podiam erguer seus olhos em busca da liberdade. Em Roma, Espartaco congregara os escravos, arriscando a vida na busca da liberdade dele e dos seus companheiros. O eco da figura messiânica repicava nas 7 colinas de Roma. Bons ventos semeavam expectativas. Milhares de oprimidos subiram a montanha gelada, dispostos a morrer para conquistar a liberdade. As 6.000 cruzes, erguidas na Via Ápia, anteciparam a cruz do Calvário.
Havia consenso numa coisa: o filho dileto de Deus ergueria sua voz para condenar a violência. Todos os povos antigos encontravam-se insatisfeitos. Pareciam plantas sedentas de orvalho. Os mais belos engenhos da Grécia e de Roma, tocados pela mesma inspiração, comemoraram a descida triunfal daquele rei. Virgílio, o poeta amoroso, cantor da natureza, estremeceu diante daquela notícia maravilhosa. Os deuses pareciam falar com ele. Esquece as árvores frondosas das cercanias de Roma. Esquece as águas e as fontes. Esquece as Dafnés e Galateias. Afina a lira para sons mais altos e na quarta écloga traz a notícia alviçareira. O filho dileto dos céus estava para nascer. Os oráculos da Sibila há tempos martelavam teclas. Nas florestas da Gália e da Bretanha, feiticeiros passavam a notícia e os duendes as repassaram para os gnomos. As portas de ouro de nova idade se abriram. Quase meio século antes do autor da Eneida já repetira o cântico esperançoso. Ele também sentira o perfume que marcara os passos do amoroso pastor de almas. O mundo inteiro falava de Jesus. A saga do Cristo Redentor se espalhara como rastilho de pólvora. Será que até mesmo os ventos capitularam fascinados? O próprio Deus manipulara letras de oráculos para que os anjos se acalmassem. O fato é que o mundo inteiro vibrava no mesmo pensamento. Antigo livro chinês chamado Chung Yang afirma que o advento do varão perfeito foi previsto há 3.000 anos atrás. Rousseau, analisando a República de Platão nos opróbrios do crime contra o justo, exclamou com entusiasmo: este é o retrato de Jesus Cristo. O próprio Voltaire, inimigo extremado de todas as crenças, admitiu o nascimento do homem perfeito no contexto das profecias. Existe consenso até mesmo na elite intelectual. Todos os povos esperavam o Cristo. Índios, chineses, egípcios, romanos e gregos faziam coro. Os reis magos foram acordados no meio da noite para contemplar aquela misteriosa estrela. Na conjunção planetária eles viram desenhada a coroa do rei. Os raios da estrela indicavam a terra de Judá. Lentamente a caravana tomou aquele rumo. Levando presentes, aqueles orientais desceram a montanha para homenagear a criança. Os magos olhavam o céu com enorme expectativa. Na conformação das estrelas, adivinharam presságios. Eles pareciam falar com as estrelas. Enxergavam a saga daquele menino desenhada nos astros. Todos os três vibravam eufóricos, saboreando a expectativa do encontro. Inaugurava-se novo ciclo, com a presença redentora do maior de todos os seres vivos. Fora dito pelos profetas: o grande rei nasceria na Judéia. Depois de longa jornada, os reis magos finalmente chegaram. E uma surpresa os aguardava, senhoras e senhores. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nascera sobre o estrado de humilde manjedoura. O cântico dos anjos misturava-se com o mugido dos bois e o balido das ovelhas. Ao lado do berço, pastores humildes, lanterna rústica iluminara o parto daquela criança. Fato importante, todavia,
sobrepujava toda aquela pobreza. Jesus finalmente nascera. E a grande mensagem era esta, o grande acontecimento era este. Forte clarão ofuscou a pequenina chama da lanterna. Jesus nascera, e com ele ressurgiriam para os pobres a esperança e a fé. Na extrema simplicidade daquela noite, ninguém teria condições de adivinhar a importância histórica daquele momento. Falamos de Roma, da Grécia, da Índia e da China. Analisamos vozes proféticas no mundo inteiro. Chegou a hora de localizarmos o Cristo da Bíblia nossa de cada dia. De certa forma, todos os profetas antigos falaram de Jesus. E todos foram unânimes em decretá-lo o Salvador. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda semana temos dia de encontro, sexta-feira. Para a próxima sexta-feira já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Acordar de manhã será ressuscitar? Todas as profecias se cumpriram. E tu, Belém Efrata, não és de modo algum a menor, porque de ti sairá aquele que reinará sobre Israel. Miqueias 5, verso 2. Por força do recenseamento decretado por César Augusto, Maria e José enfrentaram os caminhos empoeirados da Palestina para cumprir ordenação humana. Estava escrito, porém, e a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Há detratores da Bíblia que negam este recenseamento, procurando denegrir a imagem da presença do próprio Jesus na terra. Huberto Roden contesta a falsidade em Jesus Nazareno no seu livro Jesus Nazareno, página 12. Ele diz: à luz de documentos escavados no Egito, o recenseamento se fazia de 14 em 14 anos, escreveu Roden. Até hoje as narrativas do livro sagrado vêm sendo confirmadas. Todas as críticas vêm sendo esclarecidas. Cabem dúvidas e elas são absolutamente aceitáveis. Nós temos que interpretar Bíblia dentro de um esquema de verdadeira lógica e sensatez. Afinal, muitos que escreveram a Bíblia são humanos. E temos discernimento, nós teremos que ter discernimento para entendê-la em suas dificuldades. Será que estas fontes clandestinas são totalmente reais, Getúlio? Pergunta o Crispim. Não existirá algo fantasioso no texto? De minha parte, eu sempre usei, caríssimo Crispim, o meu eterno gabarito de avaliação. As palavras de Jesus nos evangelhos corroboram acertos e desfazem falsidades. Optei sempre pela narrativa dos evangelhos, onde encontro segurança de doutrina livre de marcas sectárias. Neste ponto estamos perto de consenso, afirma o Crispim, porque eu penso da mesma forma que você.
o grande mestre tinha poderes para dizer ao espírito, sede corpo. O grande mestre tinha poderes para dizer ao corpo, sede espírito. E aquela fusão se fez. Obedecendo à determinação, corpo e espírito se fundiram numa simbiose perfeita e maravilhosa. Já não existiam mais desencontros entre os dois elementos. Todos os ovinhos, aqueles ovinhos que nós falamos lá no meio da palestra, todos os ovinhos celulares daquele corpo divino foram inundados de luz e de amor. Por isso eu sempre acreditei que a ressurreição do Nazareno se processou corporal e espiritualmente. O Cristo que dominava por inteiro a parceria se encontrava no leme e se tornara Senhor absoluto em termos de planeta Terra. Jesus foi o grande construtor do nosso planeta em termos de espiritualidade. Isso se nos afigura milagre da promoção alcançada por Jesus. Vejam que na despedida, pouco antes de retornar ao sétimo céu, ele disse, todo o poder me foi entregue na terra e nos céus. Todo o poder me foi entregue na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 18. E falam por aí que o Satanás está fazendo isso, fazendo aquilo, o poder de Satanás. Se todo o poder está nas mãos de Jesus, como é que existe esse Satanás aí, batendo cabeça? A condição de novo Cristo só chegou após o martírio da cruz. Vocês sabiam? É evangélico isso aí está na Bíblia. Algo fantástico e extraordinário ocorrera no sepulcro de José de Arimateia naquela madrugada de domingo. A NASA, consultada sobre a autenticidade do sudário, encontrou vestígios de explosão naquela peça histórica. O fino tecido que envolveu o corpo de Jesus ficou inexplicavelmente chamuscado. Não poderíamos admitir transição diferente dentro desta crônica que envolve o mais fantástico acontecimento do nosso mundo. Alguém que aqui nasceu e conviveu conosco, que conviveu com os terráqueos, pela primeira vez foi alçado ao posto maior da hierarquia divina, Cristo. Pela sua impecabilidade, pela perfeição do seu espírito, pelo amor revelado em seu sacrifício na cruz, Jesus colocou os seus pés no degrau mais alto da hierarquia. Ele será nosso Cristo, nosso Rei e nosso orientador eterno. Embora o Mestre já ocupasse o degrau mais alto, quando aqui chegou pela perfeição, somente após o cumprimento da sua missão redentora, através da crucificação, ele recebeu o supremo prêmio. Ninguém esqueça as suas palavras. Nunca esqueçam disto, caríssimos. O grão de trigo precisa morrer. Se não morrer, não produzirá frutos. Sementes de cereais guardadas no depósito da fazenda, abrigadas contra o sol, contra a chuva e longe da terra-mãe, nada produzirão, ficarão estéreis para sempre. Espíritos sábios, generosos, solidários com os necessitados e amigos, sinceros do próprio Deus, ainda não encontram suficientemente maduros. Eles não se encontram suficientemente capazes de enfrentar uma cruz, uma cadeira elétrica, ou seja lá o que for. Em todos os planetas, o Pai Celestial conta com um número incalculável de tais figuras angelicais, que ainda não deram o passo supremo para se tornarem Cristo. Tais bem-aventurados sabem que o passo seguinte terá que ser o martírio. Depois do fim dos trilhos,
ninguém esqueça, o viajante depende de nova condução. Consolando os discípulos inseguros, o mestre lhes disse: convém que eu volte ao Pai, porque se não voltar, o Consolador não virá para vós. João 16, versículo 7. O grupo apostólico exorcizava a crucificação do Mestre. Ele, porém, apontava a conveniência, porque a recusa da cruz significaria rompimento das suas ligações com Deus e o cancelamento da missão. Desertor é apelido dos mais degradantes em termos do reino de Deus. Quando a luminosidade do Cristo produziu gigantesca energia no sepulcro de Arimateia, todas as suas células geraram clarão fantástico. Os cientistas da NASA suspeitaram de explosão e deixaram registrado nos documentos. Usando outra vez a linguagem do faz de conta, diremos que a matéria simbolizada pela clara de ovo deixara de existir e somente a gema estava presente, somente a luz de Deus estava presente, aquela claridade que jorrava dos olhos e do coração do nosso Mestre. Jesus de Nazaré alcançara o ponto mais alto da hierarquia. Aqui atingiremos consenso com inumeráveis estudiosos do cristianismo. Jesus não era Deus, mas o Cristo em que ele se transformou sempre foi divino, desde o começo do universo. Percebam a beleza do verdadeiro reino de Deus. Entrar na glória é pódio. Jesus vencera a derradeira batalha. Pelos caminhos do sem fim, todos chegaremos lá. Aqueles ovinhos cozidos que sustentam nossos corpos perderão a matéria incolor e a cor do ouro tomará conta de tudo em nós, em forma de luz. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, além desta câmera, meus amigos. Muito obrigado pela presença, por este horário abençoado que Deus nos permite. Muito obrigado. E que as bênçãos de Deus se derramem sobre todos, na forma de tudo que existe de bom e de melhor. Mas acima de tudo, meus caros, conservemos amor no coração, porque o amor é o alicerce da vida. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.